significado de cada dia da Semana Santa. O Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa, pois celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de oliveiras, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde o Senhor passaria montado no jumento. Com isso, ele despertou nos sacerdotes da época e mestres da lei inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Começa, então, uma trama para condená-lo à morte. A liturgia dos ramos não é uma repetição apenas da cena evangélica, mas um sacramento da nossa fé, na vitória do Cristo na história, marcada por tantos conflitos e desigualdade. Segunda-feira Santa. Neste dia proclama-se durante a missa o Evangelho segundo São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia para fazer a última visita aos amigos de toda a vida. Está cada vez mais próximo o desenlace da crise. Ela guardava este perfume para minha sepultura. João, capítulo 12, versículo 7. Jesus já havia anunciado que sua hora havia chegado. A primeira leitura é a do servo sofredor. Olha o meu servo, sobre quem pus o meu espírito, disse Deus por meio de Isaías. A igreja vê um paralelismo total entre o servo de Javé, cantado pelo profeta Isaías, e Cristo. O Salmo é o 26, um canto de confiança. Terça-feira Santa. A mensagem central deste dia passa pela última ceia. Estamos na hora crucial de Jesus. Cristo sente na entrega que faz a glorificação de Deus, ainda que encontre no caminho a covardia e o desamor. No Evangelho há uma antecipação da Quinta-feira Santa. Jesus anuncia a traição de Judas e as fraquezas de Pedro. Jesus insiste: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. A primeira leitura é o segundo canto do servo de Javé. Nesse canto, descreve-se a missão de Jesus. Deus o destinou a ser luz das nações para que a salvação alcance até os confins da terra. O Salmo é o 70. Minha boca cantará teu auxílio. É a oração de um abandonado que mostra grande confiança no Senhor. Quarta-feira Santa. Em muitas paróquias, especialmente no interior do país, realiza-se a famosa procissão do encontro na Quarta-feira Santa. Os homens saem de uma igreja ou local determinado com a imagem de Nosso Senhor do Espaço. As mulheres saem de outro ponto com Nossa Senhora das Dores. Acontece então o doloroso encontro entre a mãe e o filho. O padre proclama o célebre sermão das 7 palavras, fazendo uma reflexão que chama os fiéis à conversão e à penitência. Quinta-feira Santa. Santos Óleos. Uma das cerimônias litúrgicas da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos, usados durante todo o ano pelas paróquias. São 3 os óleos abençoados nesta celebração: o do crisma, o do catecúmenos e o dos enfermos. Ela conta com a presença de bispos e sacerdotes de toda a diocese. É um momento de reafirmar o compromisso de servir a Jesus Cristo. Lava-pés. O lava-pés é um sinal litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa, quando recorda a última ceia do Senhor Jesus. Ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou o padre, que lava os pés de algumas pessoas da comunidade, está imitando Jesus no gesto, não como uma peça de teatro, mas como compromisso de estar a serviço da comunidade para que todos tenham a salvação como fez Jesus. Instituição da Eucaristia. Com a Santa Missa da Ceia do Senhor, celebrada na tarde ou na noite do Tríduo Pascual, e faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue,
sobre as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. A palavra Eucaristia provém de duas palavras gregas, charis, que significa ação de graça, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sob as aparências de pão e vinho. Instituição do sacerdócio. A Santa Missa é, então, a celebração da ceia do Senhor. Quando Jesus, num dia como hoje, véspera de sua paixão, durante a refeição, tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Ele quis, assim como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele, abençoando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. Com estas palavras, o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhes poder para celebrar a Eucaristia. Sexta-feira Santa. A tarde da Sexta-feira Santa apresenta o drama incomensurável da morte de Cristo no Calvário. A cruz erguida sobre o mundo segue de pé como sinal de salvação e esperança. Com a paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do crucificado, com o coração do discípulo amado, da mãe e do soldado que o transpassou o lado. Há um ato simbólico muito expressivo e próprio deste dia, a veneração da Santa Cruz, momento em que esta é apresentada solenemente à comunidade. Via Sacra. Ao longo da Quaresma, muitos fiéis realizam a Via Sacra como uma forma de meditar o caminho doloroso que Jesus percorreu até a crucificação e morte na cruz. A Igreja nos propõe esta meditação para nos ajudar a rezar e a mergulhar na doação, na misericórdia de Jesus que se doou por nós. Em muitas paróquias e comunidades são realizada a encenação da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo por meio da meditação das 14 estações da Via Crucis. Sábado Santo. O Sábado Santo não é um dia vazio, em que nada acontece, nem uma duplicação da Sexta-feira Santa. A grande lição é esta: Cristo está no sepulcro e desceu à mansão dos mortos, as mais profundo que pôde ir uma pessoa. O próprio Jesus está calado. Ele, que é o verbo, a palavra, está calado. Depois de seu último grito na cruz, por que me abandonaste? Ele cala no sepulcro agora. Descanse. Tudo está consumado. Vigília Pascual. Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão e morte, sua descida à mansão dos mortos, esperando na oração e no jejum, sua ressurreição. Todos os elementos especiais da vigília querem ressaltar o conteúdo fundamental da noite, a Páscoa do Senhor, sua passagem da morte para a vida. A celebração acontece no sábado à noite. É uma vigília em honra ao Senhor, de maneira que os fiéis, seguindo a exortação do Evangelho, Lucas capítulo 12, de 35 e 36, tenham acesas as lâmpadas como os que aguardam seu Senhor chegar para que os encontre em vigília e os convide a sentar à sua mesa. Bênção do fogo. Fora da igreja prepara-se a fogueira. Estando o povo reunido em volta dela, o sacerdote abençoa o fogo novo. Em seguida, o círio pascual é apresentado ao sacerdote. Com um estilete, o padre faz nele uma cruz, dizendo palavras sobre a eternidade de Cristo. Assim, ele expressa com gestos e palavras toda a doutrina do império do Cristo sobre o cosmos, exposta em São Paulo. Nada escapa da redenção do Senhor, e tudo, homens, coisas e tempo, estão sob sua potestade. Procissão do Círio Pascual. As luzes da igreja devem permanecer apagadas. O diácono toma o círio e o ergue, por algum tempo proclamando: Eis a luz de Cristo. Todos respondem: Demos graças a Deus. Os fiéis acendem suas velas no fogo do círio pascual e entram na igreja. O círio que representa o Cristo ressuscitado, a coluna de fogo e de luz que nos guia pelas trevas e nos indica o caminho à terra prometida avançada em procissão.
Proclamação da Páscoa. O povo permanece em pé com as velas acesas. O presidente da celebração incensa o círio pascual. Em seguida, a Páscoa é proclamada. Esse hino de louvor, em primeiro lugar, anuncia a todos a alegria da Páscoa, a alegria do céu, da terra, da igreja, da Assembleia dos Cristãos. Essa alegria procede da vitória de Cristo sobre as trevas. Terminada a proclamação, apagam-se as velas. Liturgia da Palavra. Nesta noite, a comunidade cristã se detém mais que o usual na proclamação da palavra. As leituras da vigília têm uma coerência e um ritmo entre elas. A melhor chave é a que nos deu o próprio Cristo. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explica-lhes aos discípulos de Emaús o que ele se achava dito em todas as Eucaristia. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Domingo da Ressurreição. É o dia santo mais importante da religião cristã. Depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado. Ali permaneceu até a ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. Do hebreu pistis, Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. A presença de Jesus ressuscitado não é uma alucinação dos apóstolos. Quando dizemos Cristo vive, não estamos usando um modo de falar como pensam alguns, para dizer que vive somente em nossa lembrança. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Amém.